E aí galera, beleza? Olha só, vamos para mais um vídeo, dessa vez de Sociologia, e eu vou fazer um resumão aqui de uma temática muito interessante, que é muito útil para quem faz Enem e também para quem vai tentar a segunda etapa do vestibular seriado da Unimontes, o PAS. Este resumo tem como seguinte temática: a sociedade moderna e o desenvolvimento da sociologia. Aqui eu vou abordar temáticas como os tipos de dominação, classe social, capitalismo versus socialismo, cultura, Estado, política e cidadania. Galera, vamos lá. Primeiro, os tipos de dominação. Quando a gente fala em dominação, temos que lembrar em quem? O sociólogo alemão Max Weber. Max Weber, na sua análise sociológica, apontou que existem três tipos principais de dominação: a tradicional, a carismática e a racional legal. A tradicional, ela é fundamentada em costumes, em hábitos, né? E a carismática é fundamentada na identificação do líder com aqueles liderados e vice-versa. Um grande exemplo de líder carismático na história do Brasil foi o ex-presidente Vargas, e um exemplo mais atual, o ex-presidente Lula, né? Então são líderes carismáticos que têm uma grande aceitação entre os eleitores. Outro tipo de dominação é a racional legal, essa fundamentada na lei, no mandato, né? Por exemplo, a gente respeita a autoridade de determinado líder na política, um presidente, um prefeito, um governador, porque ele foi eleito democraticamente, ok? Qualquer dúvida, só deixa aí nos comentários. Vamos para outro tema? As classes sociais e a estratificação social. Lembrando que classe social, de maneira muito genérica, é um grupo de pessoas que tem status socioeconômico similar. E a estratificação é a forma como essas classes estão distribuídas dentro de uma determinada sociedade. Geralmente, nós utilizamos o desenho de uma pirâmide para explicarmos as classes sociais. Dentro do sistema feudal, por exemplo, a gente pode perceber uma estratificação estamental em que há pouca mobilidade social. Ok? Dentro da sociedade indiana existe ainda o sistema de castas que apresenta uma estratificação social muito fundamentado na tradição, em costumes culturais, religiosos e que não permite mobilidade social, que é justamente a transição de um indivíduo de uma classe para outra classe. É importante destacar também a diferença entre capitalismo e socialismo. O capitalismo e o socialismo são dois modos de produção, usando aí o conceito do Karl Marx. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre o Karl Marx, é só voltar aí nos vídeos que tem esse vídeo gravado aí para você. O capitalismo é um modo de produção em que as relações sociais são pautadas no lucro, então na necessidade de venda, há um forte incentivo à mobilidade social, a desigualdade social é latente também, né? Então é um sistema socioeconômico que a gente está inserido. O capitalismo, então, ele mesmo diante de diversas crises, ele se reinventa e permanece firme na história. Em oposição ao capitalismo, nós temos o socialismo, que é um modo de produção em que não há essas disparidades sociais presentes dentro do capitalismo. Há um forte incentivo à máquina estatal, né? As políticas de esquerda tendem a priorizar ou valorizar um regime socialista. Ao longo da história nós temos exemplos fracassados, né, infelizmente, aí, de práticas socialistas, mas nós temos o exemplo mais recente, é o caso cubano. Não confunda o socialismo com o comunismo, que a diferença básica entre essas duas vertentes, esses dois sistemas, é justamente a existência do Estado dentro do socialismo e a inexistência do Estado dentro do regime comunista, que para Marx seria uma etapa posterior ao socialismo. Dentro da história da humanidade, a gente ainda não percebeu, a gente não viu ainda nenhuma experiência satisfatória de comunismo. Outra temática importante ainda está no âmbito da política, né? Aproveitando essa discussão entre socialismo e capitalismo, eu trago para você a definição de Estado. Lembre-se que o Estado é uma instituição social que detém o monopólio legal da violência, e essa característica apontada por Max Weber é uma das características que mais diferencia o Estado das demais instituições. E o que significa isso? Significa que esta instituição, esta estrutura de poder, ela pode fazer uso da força com base na lei. Só o Estado pode ter uma polícia. O crime organizado, por exemplo, se configura como um Estado paralelo justamente por isso. Porque faz o uso da força, mas não de maneira legal. É importante destacar, não confunda governo com Estado. O governo são as pessoas que vão ter posições de destaque dentro do Estado, ok? Então, o Estado é uma coisa e governo é outra coisa. Agora, fique atento também à cidadania,
que é justamente a nossa capacidade de fazer uso dos direitos sociais, civis e políticos. Exercer a cidadania não é simplesmente ir votar a cada 2 anos, como é o caso do Brasil. Não, cidadania é pressionar o poder público, é fazer valer os seus direitos, os seus deveres, cumprir os seus deveres, é ir para as ruas manifestar de maneira crítica, né? É protestar nas redes sociais também, é se posicionar politicamente. Isto é cidadania. A cidadania é resultado principalmente de lutas históricas, como por exemplo as dos movimentos sociais, que têm buscado ao longo da história ampliação de direitos e também diversas garantias sociais. Outro tópico importante para você em sociologia diz respeito à cultura, ok? De maneira simples, eu vou conceituar a cultura para você. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, ou seja, não há hierarquização entre culturas. Se tudo que o ser humano produz é cultura, eu não posso falar que, por exemplo, calypso não é cultura, né? Funk não é cultura, forró não é cultura, não. Tudo que o ser humano produz é cultura, desde a música clássica, a música popular, desde que aquelas produções culturais que vêm das camadas mais populares até aquelas produções mais eruditas, elitizadas, tudo é cultura e tudo deve ser visto de uma forma horizontal. Beleza, galera? Esse é o nosso resumão aí de sociologia para você que vai tentar a segunda etapa do PAS, e também fique atento que esses conteúdos são de extrema relevância para quem vai fazer o Enem. Não deixe de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Abraço!